Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Yara, técnica de segurança do trabalho da Unimed Goiânia, e venho trazer para vocês algumas informações sobre a CIPA. O que vem a ser a CIPA? A Comissão Interna de Prevenções de Acidentes e de Assédio. Nosso treinamento terá durabilidade de 16 horas, conforme preconizado pela norma NR5. E durante esse período, vamos estar tratando alguns tópicos de muita importância, como, por exemplo, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, estudo do ambiente e das condições de trabalho, bem como os riscos originados do processo produtivo, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrente das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. Vamos estar falando também um pouco sobre a metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos, noções sobre legislações trabalhista e previdenciária relacionada à segurança e à saúde no trabalho. Trataremos também sobre noções de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas nos processos de trabalho. Vamos falar também da organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual e outras formas de violência no trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, é muito importante para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores durante as suas atividades. A CIPA ela tem o objetivo de identificar e corrigir os problemas de segurança, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Então, a CIPA ela tem um papel muito importante aí, né, perante a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A CIPA ela é composta por dois grupos de trabalhadores. Um grupo que são os representantes dos empregados, aos quais são escolhidos por meio de eleição, e o outro grupo é indicado pela direção da empresa. A CIPA ela tem várias funções, como, por exemplo, fiscalizar a implementação de medidas de segurança, acompanhar a execução de inspeções periódicas, propor soluções para os problemas identificados, promover campanhas de conscientização sobre segurança no trabalho, entre outras. Uma das atribuições da CIPA é acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de risco. Como podemos ver aqui à nossa direita, temos uma figura onde traz um colaborador, um indivíduo aí fazendo uma manutenção em algum aparelho, não, pode ser em um ar-condicionado ou um aparelho de TV, onde a gente pode estar aí identificando se existe algumas situações de risco que possa colocar a saúde e a integridade física deste colaborador aí em risco, né, em perigo. Outra das atribuições da CIPA é monitorar a adoção de medidas de prevenção, registrar as percepções dos riscos dos trabalhadores, ou seja, a partir do momento que tem alguma atividade sendo feita, o cipeiro ele tem que monitorar se há medidas de prevenção ali naquele momento, como também registrar as percepções tragas de risco pelos colaboradores, através dos colaboradores. Outra das atribuições da CIPA é verificar os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores.
A CIPA ela tem como atribuição elaborar e acompanhar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em ação e segurança, né, da saúde no trabalho, como também participar do desenvolvimento de implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Também de acompanhar e analisar os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Outra atribuição da CIPA é requisitar informações sobre as questões relacionadas à segurança e à saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho, as CATs, né, emitidas pela organização, resguardados o sigilo o sigilo médico e as informações pessoais. Essa questão aqui, quando a CIPA for ter as suas reuniões ordinárias, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, ela tem que, por obrigação, uma das suas atribuições é acionar o departamento do SESMIT para verificar se houve algum acidente durante o período da última reunião até a data atual, para que nas reuniões sejam discutidos e analisados o fator que ocorreu o acidente e ver se existe aí algumas medidas necessárias que podemos estar implementando para que esse acidente ou ocorrido não volte a acontecer. Outra das atribuições da CIPA é propor a análise das condições ou situações de trabalho aos quais considere haver risco grave e eminente à segurança e à saúde dos trabalhadores, e, se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. Aqui nessa questão aqui, não só temos que ficar de olho, né, analisando as atividades relacionadas, desempenhadas pelos colaboradores da cooperativa, tanto quanto também dos terceirizados e parceiros, os quais vão estar dentro das nossas instituições, e se a gente identificar alguma medida ali, alguma situação de risco, ao qual pode colocar em risco a segurança desse trabalhador, temos que aí então interromper essa atividade até que seja corrigida as situações de risco. Outra atribuição da CIPA é promover anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Aqui a norma fala quando houver, no caso a Unimed Goiânia, ela tem um SESMIT completo, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, conforme a programação definida pela CIPA, e também de incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho e nas suas atividades e práticas. Hoje, na Unimed Goiânia, a CIPAT ela acontece no mês de abril, né? A cooperativa já faz algumas atividades referentes devido a primeira semana do mês de abril ser a Semana Nacional da Saúde. E aí, então, a CIPAT é feita em conjunto com essa semana, onde trabalha juntos a saúde ocupacional, a segurança do trabalho e a CIPA. É importante que nessa campanha, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, seja priorizado os temas realmente referentes às ações que sejam voltadas para a unidade, situações às quais realmente possa vir a colocar em risco a saúde e a integridade física dos colaboradores. Aqui nós estamos trazendo aqui um quiz de perguntas para a gente aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos, né? Como, por exemplo, o que significa a sigla CIPA mais A? Quem são
e como são escolhidos os componentes da CIPA. Qual o principal objetivo da CIPA? Na sua percepção entre as várias funções da CIPA, destaque o que acha mais importante. Quais as informações a CIPA deve ser do conhecimento da CIPA? Quando falamos da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, nós estamos nos referindo à CIPAT, que ela é promovida pela CIPA, juntamente com o Departamento de Saúde e Segurança, que consiste em um evento realizado na empresa, onde são realizadas dinâmicas visando a conscientização dos trabalhadores quanto à saúde e à segurança do trabalho. E vários são os recursos que podem ser utilizados para a realização da CIPAT. Entre eles, podemos estar usando, trazendo a segurança, uma mensagem de segurança e saúde no trabalho, através de palestra, convidar profissionais capacitados, integrados de algum tema específico aos quais a comissão queira tratar, como uma motivação pessoal, sobre segurança, sobre acidentes ou motivação pessoal. Pode ser feita alguma ação através de vídeos feitos na própria empresa, ilustrando situações de risco. Os próprios cipeiros podem estar aí confeccionando um vídeo, ilustrando as situações de riscos vivenciadas no dia a dia. Podemos também fazer jus de jogos em grupos, e também teatros. A CIPA ela pode fazer um teatro para poder estar fazendo essa apresentação em loco, diante das realidades das unidades assistenciais, ou até mesmo administrativas. A gente pode usar também ferramentas através de concursos de composição e de paródias, com segurança do trabalho, demonstração dos indicadores de segurança do trabalho do último ano até os dias atuais. Podemos promover um bingo de boas práticas, como, por exemplo, colocar perguntas referentes à segurança do trabalho e os colaboradores estarem aí se mobilizando para poder responder e assim se ganhar um certo tipo de prêmio. Dentre muitos outros recursos que nós temos hoje aí, plataformas, ferramentas disponíveis para poder fazer uma semana bem bacana, bem dinâmica para os colaboradores, que podem ser usados para renovar conhecimentos e fazer viva a saúde e a segurança no trabalho, na organização. É importante que se saiba bem a diferença entre CIPAT e CIPA. A CIPAT ela é a semana referente à segurança do trabalho, É uma semana inteira voltada para temas sobre segurança do trabalho, onde o SESNT e a CIPA vai trabalhar com palestras e mensagens de conscientização aos trabalhadores da importância da segurança no trabalho, de se trabalhar com segurança. A CIPA, já por sua vez, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é a comissão que trabalha, um grupo de pessoas que trabalha aí, para prevenir acidentes no trabalho e doenças do trabalho. Trazemos aqui algumas perguntas para aprimorar um pouco mais aí o conhecimento de vocês como cipeiros referente à CIPAT, como por exemplo, o que é a CIPAT, qual o objetivo da CIPAT, na sua concepção, como se pode deixar a CIPAT mais interessante para os colaboradores. Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originalizados do processo produtivo. O que vem a ser isso? O estudo de ambiente e das condições do trabalho e dos riscos organizados no processo produtivo.
é uma área das funções, né? É uma das funções principais da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Mas como nós podemos fazer isso? Nós, como cipeiros e área, podemos fazer isso. A CIPA é importante que a CIPA saiba que ela não está sozinha, né, nesse desafio para estudar o ambiente e as condições de risco no trabalho, bem como identificar os riscos no processo produtivo. A CIPA ela conta com uma equipe de profissionais especializados na identificação dos riscos e perigos nos ambientes de trabalho. E vocês sabem quem são esses profissionais? Esses profissionais são os profissionais da equipe de segurança do trabalho, o SST, que pode ser constituída pelos seguintes profissionais: técnicos de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho. Hoje a Unimed Goiânia ela conta com uma equipe do SESNIT completa. Nós temos uma equipe de 6 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho e um técnico de enfermagem do trabalho, aos quais estão espalhados aí pelas unidades da Unimed Goiânia. Dentre esses profissionais, os mais acostumados a identificar perigos e avaliar riscos são os técnicos de segurança do trabalho e o engenheiro do trabalho. Esses profissionais já fizeram um trabalho desses tipos que se chama PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos previstos na NR número 1, em que envolve a identificação dos riscos potenciais, a avaliação de suas probabilidades e seus impactos, a seleção de medidas de controle para cada risco e a implementação e monitoramento dessas medidas. Quando falamos de PGR, esse programa ele pode ser aplicado a diversas áreas, não somente na área da saúde. Ele pode ser implementado como, por exemplo, na indústria, construção civil, transporte, saneamento básico, entre outras empresas com diversos segmentos de atividades. Além disso, ele pode ser adaptado para atender às necessidades específicas de cada empresa ou organização. Esse documento, o PGR, a CIPA encontra informações essenciais para realizar as suas atividades. Então, um dos primeiros passos muito importante a qual a comissão deve se atentar é estudar em detalhe esse documento, o PGR, que é elaborado pelos profissionais do Departamento de Saúde e Segurança. Esse documento fica aos cuidados dos técnicos de segurança do trabalho. É importante que vocês, cipeiros, procurem o técnico de segurança da sua unidade para analisar e entender um pouco mais sobre esse documento, né, sobre essa documentação. Lembrando que essa documentação não pode sair de dentro da instituição, pois se trata de um documento interno, onde contém informações sobre a instituição. Então, entra aí, né, a questão do sigilo e a questão da proteção das informações e dados. O cipeiro pode analisar esse documento quando bem entender, porém, dentro da sua carga horária de trabalho e dentro da edificação. Ele não pode sair daqui de dentro, tá bom? O PGR, ele será válido enquanto não houver mudança na lei ou nas atividades realizadas dentro da empresa. Toda empresa que tiver empregados regidos pela CLT, exceto as empresas que têm EMEI, o MEI, né, é obrigada a ter o PGR para seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Ou seja,
toda empresa que tem colaboradores regidos pela CLT tem a obrigatoriedade de ter esse programa implementado. Nesse programa, ele é validado de acordo com a demanda, caso aconteça alguma mudança de atividade ou na edificação, ele assim terá que ser revisto e terá que ser atualizado sempre que precisar. Como exemplo, vamos agora trazer para vocês um inventário de riscos de algumas funções da Unimed Goiânia. Nós trazemos aqui para vocês as funções técnicas de enfermagem, motorista e analista de processos. O técnico de segurança de enfermagem, ele está exposto ao tipo de risco biológico, de acidentes e biológico. A fonte geradora do risco biológico é o contato com usuários, no caso os pacientes, como o de acidente, manuseio de pérfuros cortantes, e o risco biológico através do contato com material infectado. Nem sempre o colaborador precisa estar em contato com o paciente para se contaminar, ele pode ser ali em contato com algum material infectado. O motorista, por sua vez, o risco dele é o risco de acidentes e o risco ergonômico. A fonte geradora do risco do motorista é o trânsito e o ergonômico é sobre a questão da postura. O analista de processo também está aí exposto ao risco de ergonômico e a sua fonte geradora é a postura de trabalho. Trazemos aqui mais algumas perguntinhas para poder aprimorar os nossos conhecimentos, Como, por exemplo, quais são os parceiros da CIPA para o estudo dos riscos no ambiente de trabalho? Explique o que é PGR e para que ele serve. O que é inventário de riscos? Qual a importância da CIPA na elaboração do inventário de risco? Na sua atividade atual, quais são os riscos você está exposto? Passamos agora para as noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrente das condições de trabalho e das exposições aos riscos existentes no ambiente e de suas medidas de prevenção. No tópico anterior, nós aprendemos quais são os principais perigos encontrados nos diversos setores da empresa. Cada um daqueles perigos pode trazer problemas diferentes para a saúde do trabalhador. Vamos ver qual é? Aqui nós trazemos exemplos de alguns riscos, existentes, algumas funções, como por exemplo o ruído e o que o ruído pode estar trazendo, qual o dano ele pode causar no colaborador. Ele pode causar a surdez. Nós temos aqui o risco bactérias e vírus, que pode causar diversas doenças transmissíveis. Nós temos as substâncias químicas que podem causar doenças como câncer. Temos aqui também o contato com óleo, e outros, o que pode estar causando, como por exemplo causar dermatite pelo contato direto. Às vezes assim, a questão de trabalho com graxa, alguma coisa relacionada aí ao óleo, pode estar ocasionando aí uma dermatite, do contato direto com o colaborador. Algumas máquinas sem proteção que pode gerar amputação de membros. Temos também aqui lâminas e peças metálicas, ao qual podem causar cortes e infecção por tétano, Por isso a importância de estar sempre aí com o cartão de vacinas atualizado. Será que vocês conseguem identificar alguma atividade na Unimed Goiânia que tenha algum desses riscos aos quais nós acabamos de tratar?
O trabalho em posição incorreta, ele pode gerar doenças vasculares ou vasculares, né? Que nós temos na nossa esquerda o indivíduo aí, o colaborador fazendo um trabalho, uma manutenção onde ele está usando uma escada, está ali sozinho, né? Temos à nossa direita uma colaboradora, outra que está no trabalho sentado, mas aparentemente se queixando de dores nas costas. Então, temos que ver a posição, como é que está a postura desse colaborador no desempenho de suas atividades no seu posto de trabalho. Esses são apenas alguns exemplos. Podem existir muitos outros perigos nos ambientes de trabalho. Como já vimos no tópico anterior, os profissionais de segurança do trabalho são especializados nesse assunto. E eles podem dizer quais as doenças ou lesões que podem acontecer de acordo com cada perigo encontrado no ambiente de trabalho. Agora, vamos ver quais são as principais lesões ou doenças que podem surgir a partir do contato com esses perigos. É isso que vamos aprender nesse próximo tópico. Anteriormente, nós falamos aqui, trouxemos algumas das atividades que temos existentes na Unimed Goiânia, técnico de enfermagem, motorista e analista de processo. Identificamos anteriormente o tipo de risco aos quais esses profissionais estão expostos. Identificamos também quais são as fontes geradoras. E agora nós vamos estar vendo aqui quais as lesões ou doenças que esses riscos podem trazer à saúde do colaborador. No caso do técnico de segurança do trabalho, referente ao contato com os usuários, podem trazer doenças infecto-contagiosas, o risco de acidente e manuseio de perfurocortantes, ele pode estar trazendo, ferimentos, às vezes uns ferimentos, alguns mais graves que outros. O risco biológico pelo contato com material infectado, ele pode também adquirir uma doença infecto-contagiosa aí, que é conhecido aí como o acidente com material biológico, né? Temos o risco ergonômico, que é a postura inadequada, que pode gerar dores e doenças osteomusculares. O referente ao motorista, ele pode, devido à questão do trânsito, ele pode ter ferimentos e vir até a óbito, em caso de um acidente de extrema gravidade. O ergonômico, ele pode gerar dores e doenças osteomusculares. Ao analista de processos, ele pode desencadear dores e doenças osteomusculares. É claro que todos esses fatores, caso seja trago ao conhecimento dos cipeiros, de vocês cipeiros, vocês têm que acionar o técnico de segurança do trabalho, orientar esse colaborador a estar procurando o técnico de segurança do trabalho para uma análise mais aprofundada e uma investigação mais aprofundada das causas dessas lesões ou doenças apontadas pelo colaborador. Trazemos aqui mais alguns tópicos, do quiz para poder aprimorar os nossos conhecimentos, que a número 1, baseado nos riscos aos quais você esteja exposto, quais as lesões ou doenças que podem lhe cometer. No caso, naquele tópico anterior, vocês foram convidados a identificar qual o risco na sua função ali você está exposto. Nesse aqui a gente traz, após você ter encontrado esse risco, você trazer para a gente quais são as doenças que, ao seu ver, ao seu entender, você pode estar acometido. As lesões ou doenças podem ser evitadas por medidas de proteção? Vocês, como cipeiros, sendo uma equipe, uma equipe que vai trabalhar com prevenção, vocês acham que algumas lesões ou doenças do trabalho ou acidentes do trabalho podem ser evitados
através das medidas de proteção? Caso você ache que sim, justifique a sua resposta. Caso você ache que não, justifique as suas respostas também. Qual o papel da CIPA mais A na prevenção das doenças e lesões decorrentes do trabalho? Não se preocupem, tá? Que essas perguntas eu vou estar encaminhando para vocês em forma em Word, para vocês já responderem digitalizando e depois, posteriormente, vocês vão estar me entregando. Podem ficar tranquilos. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho é uma metodologia muito importante, pessoal, de extrema importância para identificar as causas desses eventos e desenvolver medidas preventivas para evitá-los no futuro. A seguir, eu vou estar trazendo para vocês alguns passos básicos da metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Vamos lá, vamos ver juntos quais são? Nós temos aqui, a coleta de informações, análise da cena do ambiente, entrevista com testemunhas, revisão de registros, análise de causas, desenvolvimentos e medidas preventivas, implementação e monitoramento. Quando falamos de coletas de informações, em primeiro lugar, esse é o primeiro passo ao qual deve ser adotado diante de uma intercorrência, diante de um incidente ou um acidente ocorrido. É necessário coletar as informações sobre o acidente ou doença. O quanto informações maior você tiver, melhor será para o análise final desse ocorrido, né? Então, eu devo estar, durante as coletas de informações, eu preciso saber qual é a data do ocorrido, quando foi que ocorreu, né? O dia que aconteceu, o dia da semana que aconteceu. Yara, é importante que seja a data exata, como também a hora do acidente, a hora do ocorrido. Esses dois fatores é de extrema importância para dar continuidade no processo. Saber exatamente o local, aonde foi que aconteceu. Às vezes o colaborador acontece algum acidente, ele sai do local e depois ele coloca o local errado, isso também impacta de uma maneira negativa, né, durante o processo aí da investigação e do análise final. Quais as circunstâncias que esse acidente aconteceu, a descrição detalhada do evento, como que foi que aconteceu, entre outros dados relevantes para o departamento. Então, quando falamos da coleta de informações, quanto mais informações nós conseguimos levantar, mais importante, mais relevante, mais requisitos de riqueza nós vamos ter aí no nosso relatório final. Quando falamos do análise da cena, é importante que ao chegarmos na cena, ter os nossos olhares apurados para todo o cenário ao qual a gente está encontrando, né? A gente está visualizando toda a situação, todo o ambiente, o que a gente identificar, fazer as anotações. Em seguida, fazer entrevistas com as testemunhas, caso tenha, né? Caso for o caso. Quando vamos fazer uma entrevista às testemunhas, é importante entrevistar todas que estão ali no local, até mesmo aquelas que de repente não estavam no momento do ocorrido, mas que chegaram depois e tem algo a dizer. É importante dar atenção a cada detalhe, a cada coisa que a testemunha
tenha para nos dar, mesmo que na sua concepção não tenha muito relevância, como por exemplo, a testemunha vier falar alguma coisa, eu acho que foi assim, mesmo que você, no seu entendimento, não tenha tanta requisitos de detalhes, é importante que se faça essas anotações. Pegue o nome dessa testemunha, anote o contato dessas testemunhas, para que, caso seja necessário posteriormente estar entrando em contato com elas, para poder assim pegar mais detalhes, né? A gente tem esse contato das testemunhas em mãos. Não ignore nenhuma informação ao qual vai ser as testemunhas tiverem para passar. É muito importante que cada detalhe pode fazer a diferença sobre o evento ocorrido. Ao entrevistar as testemunhas, se a empresa tiver as gravações, os circuitos internos, também é possível trazer coletas de informações úteis. No caso da Unimed Goiânia, nós temos, né, em todas as nossas unidades os circuitos de imagens, todas as nossas unidades são monitoradas, então facilita bastante caso seja necessário. É importante frisar que nós estamos tratando de ocorridos dentro da instituição, dentro do prédio, né? Quando se trata de situações nas vias externas, como por exemplo um acidente de trajeto, a gente tem que também estar atentos a todas as informações possíveis e também aí coletar o máximo possível de informações possíveis aí do ocorrido. Nós temos que fazer também, muito importante, a gente rever, né, fazer uma revisão dos registros já recolhidos, como, por exemplo, revisar se o colaborador tem registros médicos, se ele foi ao médico, se ele tem laudo médico, se ele tem algum atestado, se ele tem registros de tratamento, de treinamentos, registro de manutenção, se for o caso de alguma ferramenta ou alguma mobiliário, entre outros. Pode também fornecer informações valiosas sobre as circunstâncias do evento. Análise de causas. Quando falamos de análises e causas, com base em todas as informações já coletadas anteriormente, como por exemplo a data, o horário, o dia da semana, o mês, aonde que o local do ocorrido, o análise ali do ambiente, né, do cenário onde ocorreu o sinistro, ali o acidente, as testemunhas, as filmagens, caso tenha em mãos, como também os registros de relatórios médicos, de treinamentos que esse colaborador venha ter. Após tudo isso, é necessário analisar as causas do acidente ou da doença relacionada ao trabalho. É importante que, ao recolher todas essas informações, deixamos claro para o colaborador que nós não estamos em busca do culpado, nós estamos em busca de identificar o motivo ao qual a circunstância, o ocorrido aconteceu, para que, se caso seja necessário adotar alguma medida preventiva de segurança, como por exemplo treinamentos, adequação do ambiente, a gente possa ter então aí, né, todas as informações necessárias para sabermos o que realmente devemos fazer. Desenvolvimento das medidas preventivas. Quando falamos de desenvolvimento das medidas preventivas, estamos tratando que, com base no análise das causas do ocorrido, é necessário desenvolver medidas preventivas para evitar a ocorrência de acidentes ou doenças futuras. Implementação e monitoramento. Quando nós falamos de implementação e monitoramento,
Ao identificar a necessidade de ser adotada uma medida de segurança preventiva ou corretiva que seja, ao implementá-la é necessário que essas ações sejam monitoradas para garantir a sua eficácia. De repente, identificar se a medida adotada foi realmente eficaz, conseguimos ali eliminar os riscos existentes ou, no mínimo do mínimo, minimizar, né, a probabilidade de eventos futuros parecidos ou iguais ao ocorrido voltarem a acontecer. A investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho é um trabalho contínuo, ele é um processo contínuo, que devem ser realizados sempre que um evento ocorrer. O ideal é que a atuação da CIPA e da empresa em si, no caso o SESMIT, seja de prevenção. Entretanto, nesses casos é preciso tomar atitudes reativas ao evento, visando a melhoria futura, para que algo assim não venha a acontecer novamente. Essa metodologia, ela permite identificar as causas dos eventos e desenvolver as medidas preventivas para evitá-los no futuro, garantindo assim a segurança e a saúde de todos os trabalhadores. Então, essa metodologia de análise de acidente é muito importante. Caso um acidente ou incidente, uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, venha acontecer na ausência do técnico de segurança do trabalho, os CIPeiros ele tem como atribuição coletar todas as informações possíveis e cabíveis para que possa estar assim passando e informando o técnico de segurança posteriormente, assim logo no primeiro dia útil, né, está passando todas essas informações, contatos e relatórios feitos pelos CIPeiros para o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho. Esses registros da investigação do acidente, cada empresa possui maneira própria de registrar os resultados do análise, né, de acidentes. Após concluir o análise, a equipe de segurança do trabalho, o SESMIT, irá registrar as conclusões no formulário ou relatório apropriado. No caso da Unimed Goiânia, nós temos uma ferramenta a qual o SESMIT utiliza para o análise e relatório de investigação de acidente, que é o ROT, né? Ele tem a parte que a segurança do trabalho preenche dentro de todas as informações coletadas, e temos também uma parte onde é referente do colaborador, restrito ao colaborador, que é preenchida pelo próprio colaborador. Ele vai colocar, onde ele coloca os dados e relata todo o ocorrido nesse formulário. Esse registro ele é muito importante para que no futuro, caso seja possível analisar novamente e os acidentes, né, passados, para que assim possamos sempre estar aprimorando as medidas cabíveis para evitar futuros acidentes. Esse documento ele fica no Departamento de Saúde e Segurança, aos cuidados dos técnicos de segurança do trabalho. Caso algum cipeiro, é importante, até inclusive é importante que vocês tenham conhecimento desse documento, pode estar procurando aí o técnico de segurança da sua unidade e pedir para que ele possa estar te mostrando esse formulário para vocês se familiarizarem com essa ferramenta, caso seja necessário, algum momento vocês tenham conhecimento de como usar essa ferramenta. Para aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos, trago aqui para vocês um quiz, né, de 5 perguntinhas básicas, mas porém de extrema importância para aprimorar os nossos conhecimentos, como por exemplo, por que se deve fazer uma análise de acidente do trabalho?
Quais as informações nós devemos registrar na investigação de acidente do trabalho? Que tipo de documento podem ajudar na investigação do trabalho, no acidente de trabalho? Qual a importância de se determinar as causas do acidente de trabalho? Devem ser adotadas medidas preventivas baseadas nas causas de acidente? Justifique a sua resposta.